Galera, não deu, né? Não deu. Eu fiz um vídeo esses dias aí falando sobre esse jogo, que é aquela coisa, né? É o futebol. E o futebol, tudo pode acontecer. Mas a gente pode ficar procurando aqui diversos motivos, diversos vilões pra esse jogo, de que por que, que o Flamengo perdeu pro Bayern, mas o Flamengo perdeu pro Bayern porque o Bayern é muito melhor que o Flamengo. É muito simples. É muito simples. A gente ficou falando muito nesse Mundial sobre a questão do futebol europeu, né? Que a gente sempre, assim, sempre foi considerado, pra mim, uma farsa, né? Que foi mostrada ao mundo de que o futebol europeu não é melhor do que o resto, pelo menos não do Brasil, né? A não ser um seleto grupo de times que é tipo um, dois por país. O resto todo, meus amigos, a gente tem nível pra competir sim, a gente mostrou isso, é muito óbvio. Mas os times que estão de fato no topo, os mais ricos, os mais poderosos, a diferença é muito grande. Aí eu tô falando de Real Madrid, Bayern, Manchester City, o próprio PSG nesse momento, o Liverpool, essas coisas, esses times aí que a gente já tá, Barcelona, esses times aí, a diferença ainda é muito grande. Ainda é muito grande. E a gente viu no jogo de hoje isso. O Bayern foi melhor do que o Flamengo em todo jogo e em todas as partes do que se diz o que o jogo de futebol tem que ser. O Flamengo, ele quis jogar como Flamengo. Ele não quis dar a bola para o adversário, ficar se defendendo, não quis fazer esse jogo. E esse é um jogo que gera muitos riscos. E esse é um jogo que faz com que você tem que ter erro zero. Você não pode errar. Não pode errar. Porque se você errar, você vai ser punido. E foi o que aconteceu. Todos os erros do Flamengo foram punidos. Ainda demos gol de graça para eles, demos gol contra para eles. Logo no início do jogo. Então o Flamengo começou o jogo muito nervoso, tomou 2-0 muito rápido e teve que subir uma montanha enorme. Ainda conseguimos fazer 2 gols, né? Ainda teve o gol do Gerson, ainda teve depois o gol do Jorginho, mas não tem como, cara. A disciplina tática, a força dos jogadores do Bayern, o nível técnico de não errar passe, inversão de jogo, cobertura, a recomposição defensiva do Bayern é um negócio completamente absurdo. A gente não conseguia ter contra-ataque. Os caras atacavam com os 10 e quando vinha pro contra-ataque já tinha 4, 5 pra defender. Fora que no gol eles têm simplesmente o Neuer. A defesa que o Neuer faz do chute do Luiz Araújo é um negócio de maluco, pô. É um negócio de maluco. Então, cara, se você pode assistir esse jogo aí quantas vezes você quiser e que você vai ver que não dava pro Flamengo. Não dava pro Flamengo. Era um negócio que, assim, a superioridade técnica, tática, física dos caras era muito grande, pô. Muito grande. O Flamengo jogou como Flamengo, perdeu do jeito que era pra perder, não ficou retrancado nem nada disso, tentou jogar e errou. Quando erra, se fudeu. É simples assim. E erramos muito nesse jogo, né? Essa que é a verdade. Eu achei que o Rossi fez uma partida muito ruim, tá? Nossa, foi muito ruim a partida do Rossi. Uma pena, que é um cara que tava vindo muito bem, mas a partida dele foi muito ruim. E a gente entregou na frente da área algumas vezes as bolas pro Bayern. E não é como se o Bayern tivesse tanta chance não, cara, mas as chances que tiveram foram implacáveis e é isso que acontece quando você enfrenta um time desse nível. Ó, pegando estatísticas aqui, só pra vocês verem. O Flamengo teve 12 finalizações, 3 no gol, certo? O Bayern teve menos finalização que o Flamengo, teve 8. Só que foram 4 no gol. Não foram as 4 que entraram, teve uma defesa do Rossi no final do jogo, porque uma foi o gol contra do Pulgar. Então assim, eles simplesmente foram mortais quando vieram. Mas era uma questão de, tipo, a gente não conseguia competir na intensidade dos caras. Tinha vezes que a gente ia pro ataque, o Bayern se fechava, né, na linha, fazia a defesa e tal, e o Flamengo ficava tocando bola pro lado, tentando circular, porque não tinha espaço. Você não conseguia ver um espaço, os caras não davam espaço. O único jeito de entrar na defesa dos caras era só toque de primeira, tabela e tal, drible absurdo. E mesmo assim, cara, dificilmente um jogador nosso ficava num contra um. Sempre tinha alguém na cobertura, ou 2, 3 em cima. Só que se você conseguia tirar a bola dali, do outro lado já tinha mais gente. É impressionante, tá? É realmente impressionante. Obviamente, os times que estão no topo da Europa são uma máquina. Fora que no banco tinha Musiala, Thomas Miller, puta merda, pô. Era algo muito difícil. A gente tenta acreditar porque a gente é torcedor e a gente quer, mas era algo extremamente improvável o Flamengo sair vitorioso, né? Ainda deu uma emoção pro torcedor, pô. Fez um gol, depois fez outro gol. Caraca, 3-2, pô, doideira. Toma, 4. Aí já era. Aí já era. O Flamengo volta agora e, assim, a gente tem que pensar também nas coisas positivas desse campeonato, não da eliminação, né? O Flamengo fez ótimas partidas nesse campeonato. O Flamengo ganhou muito dinheiro, vamos dizer, sempre é bom lembrar o que a gente tá trazendo de volta. E o Jorginho.
Eu acho que o Jorginho é uma das coisas mais importantes que vai acontecer pro Flamengo, pelo menos até o final dessa temporada, porque ele entrou no time como se já tivesse nesse time a vida inteira, pô. Titular absoluto, absoluto, e é o cara que vai, né, conduzir esse Flamengo aí junto com os outros, é claro. Só que a gente deve perder o Gerson, né? Tá praticamente certo. E o Wesley deve ser vendido. Então, a gente tá vendo, vamos ver como é que vai ficar o Flamengo aí, mas o Flamengo vem muito forte pros campeonatos, é líder do Campeonato Brasileiro e tem muita coisa pra fazer ainda. E o Flamengo tem tudo pra fazer um grande ano ainda. Já estamos em todas as competições. E se o Flamengo jogar do jeito que jogou esse, infelizmente não vai jogar todo o jogo assim, né? A gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Mas o nível que o Flamengo apresentou nesse campeonato, se ele exercer isso e executar isso na Libertadores com o Brasil e Campeonato Brasileiro, vai ser um time muito difícil de ser batido, pô. Já é, antes do Mundial já era muito difícil de ser batido. E, assim, vamos falar a verdade, fez uma primeira fase de Libertadores horrível, tá? Isso aí, realmente. Mas, daqui pra frente, se jogar bem, jogar concentrado com os jogadores que tem com dinheiro que vai entrar, vai contratar mais gente, provavelmente, né? E aí, vamos ver como é que vai ser. É isso, torcedores. Acabou nossa participação no Mundial. Foi um campeonato muito legal. Vai ser até o final, na verdade. Eu vou acompanhar esse campeonato até o final. Porque realmente está sendo muito legal, né? E vamos ver como é que vai ser nas próximas rodadas e na volta do futebol em breve aqui do Brasil, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado por todo mundo que assistiu. Tchau.